Olá, boa noite, amigos, amigas. Vocês já sabem, porque no Evangelho já assim nos foi dito, que hoje falaremos de uma personagem conhecida no meio espírita e que ontem, 3 de outubro, corresponde a essa data significativa do seu nascimento. É que essa data, de 3 de outubro de 1804, estabelece a data do nascimento do Hippolyte Léon Denisard de Rival, como nós sabemos, um educador francês que no século XIX, após adotar o pseudónimo de Allan Kardec, se tornou conhecido como codificador da doutrina espírita. Eu vou fazer uma pequena biografia dele, como é óbvio, atendendo a que ontem ele fazia anos, mas a sua biografia será bastante incompleta, porque são tantas as informações que já se têm acerca deste homem que eu vou apenas aguçar a curiosidade, ou tentar aguçar a vossa curiosidade para ele, enquanto homem, mas sobretudo também para a codificação. E como o nosso tempo não é assim tanto, eu vou repartir este momento, ora falando um bocadinho dele, ora depois falando um bocadinho da codificação. Porque se costuma dizer que conhece-se o homem pela sua obra, e então seria um bocadinho desfasada da minha parte se eu ocultasse este lado tão importante. Nós sabemos, como informações básicas a seu respeito, que ele nasceu em Lyon, numa família católica, muito ligada às leis e à advocacia. Sabemos também que com 10 anos de idade ele foi matriculado num colégio em Yverdon, na Suíça, para poder estudar com Pestalozzi, um famoso reformador da educação que defendia os princípios da liberdade, da fraternidade, da igualdade, que haviam também já sido difundidos pelo filósofo Rousseau. Hippolyte, mesmo ocupado, e eu digo ocupado porque naquele colégio ele era obrigado a ter pelo menos 10 horas diárias de estudo, complementadas com atividades como jardinagem, pintura e ginástica. Mas mesmo assim, Hippolyte começou desde logo a destacar-se dos restantes alunos e Pestalozzi, o seu professor, também diretor daquele colégio, atento às suas qualidades, quando ele atingiu a idade da adolescência, nomeou como monitor das crianças mais jovens que frequentavam aquele colégio e também como seu assessor pessoal. Obviamente que a sua inteligência, a inteligência de Hippolyte Léon Denisard de Rival, era uma inteligência que se denotava precoce e que o seu amor e a sua dedicação ao próximo, o seu humanismo, no fundo, já são condições que nós agora sabemos que ele trazia consigo de outras encarnações. Mas também vemos que Pestalozzi contribuiu bastante para a formação do caráter deste homem que hoje dignificamos aqui com esta palestra. Com cerca de 20 anos de idade, Hippolyte muda-se para Paris e torna-se num homem conceituado, reconhecido como um bom professor, que havia, sobretudo, melhorado substancialmente o ensino da aritmética. Ele foi autor de inúmeros livros e, por volta dos seus 28 anos, conhece aquela que nós também às vezes mencionamos, a sua cara metade, como nós dizemos vulgarmente, ou seja, ele conhece Amélie Gabrielle Boudet, uma professora de letras, professora também de belas artes, 9 anos mais velha do que ele, mas que não parecia, e também autora já de alguns livros no campo da educação. Dizem que a afinidade entre ambos foi imediata. Eu isso não sei. Será difícil nós sabermos isso. Mas sabe-se que foi no dia 6 de fevereiro de 1832 que eles decidiram consolidar a sua união. Na impossibilidade de eles terem filhos, Hippolyte e a sua Gabi, como ele lhes chamava, dividiam o tempo a exercer a sua profissão de professores, ao mesmo tempo promoviam a instrução gratuita
de cursos de Química, de Física, de Astronomia, de Anatomia, a alunos pobres, mais carenciados ali da vizinhança. Então já dá para vermos aqui o perfil deste casal, a personalidade que eles, o que os motivava efetivamente e a sua personalidade. Acontece que a vida deste professor, também a dela, por consequência, estava prestes a mudar radicalmente. Pois se tudo desse certo, ele seria testemunha de um fenómeno que naquela época causava espanto e ao mesmo tempo causava polémica, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Era o espetáculo das mesas girantes e das mesas falantes. Então eram precisamente 8 horas, à semelhança do nosso início dos nossos trabalhos, também numa terça-feira, como hoje, mas no mês de maio de 1855, quando na Rua Grande Batellier, número 18, lá em Paris, começa a tal sessão das mesas girantes, na casa de uma senhora de nome de Pleine Maison. Em silêncio absoluto, aqueles convidados ocuparam os lugares da mesa e entre eles estava o tal professor Hippolyte Rivel, agora já com 50 anos. Um homem de estatura média, para a época, dizem que ele só tinha 1,65 m, de pele clara, salpicada de algumas sardas, porque ele efetivamente apanhava muito pouco sol, passava o tempo debruçado nos livros, de olhos castanhos claros, cabelo liso, virado para a direita, usava também um bigode muito bem aparado, não sei se sabem, mas era para esconder uma pinta que ele tinha no lábio superior, de que não gostava. Então, com tudo isso, ele transmitia uma imagem mais de homem alemão do que propriamente francês. Mas o conceito de homem sério estava lá. E ele já o havia provado socialmente. Pelo facto de ser autor de mais de 2 dezenas de livros relacionados com a educação, e isso faziam dele um homem socialmente bem visto, reconhecido, não só pelo seu desenvolvimento no campo da educação, mas também pelo seu interesse e pelos estudos que ele havia feito no campo da hipnose, do sonambulismo e dos fluidos magnéticos. Então a sua presença naquela sessão em casa da senhora de Pleine Maison aumentava, por um lado, a tensão, mas também aumentava a expectativa de todos, porque os que ali se achavam, acreditavam fosse ele aquele que pudesse encontrar as explicações científicas sobre o fenómeno daquelas mesas que giravam, que se mexiam. Então, nessa noite, Hippolyte, cético, completamente cético, é preciso frisar, decidiu aceitar o convite, mas na intenção de desmascarar aquele mecanismo usado. Acontece que ele acabou por se intrigar e até por surpreender com aqueles fenómenos. Seriam os fluidos da senhora Pleine Maison os responsáveis por aqueles movimentos e pelas mensagens que só aconteciam na presença dela? Tinha ele verificado. Ele tinha dúvidas, mas também tinha curiosidade em investigar e por isso decidiu tornar-se frequentador naquelas sessões. Mas com o passar dos dias, o professor Hippolyte sentiu-se desmotivado a continuar porque começou a ficar demasiado decepcionado com a futilidade das questões que se colocavam naquelas reuniões. Ele tinha uma imensidão de perguntas que considerava pertinentes serem postas, mas a maioria dos presentes ali queria antes saber de outras coisas mais mundanas, como, por exemplo, se iriam um dia ser ricos, se iriam um dia casar, se tal negócio era um bom negócio, e por aí adiante. E ele então prestes a desistir, a se afastar, por não conseguir obter a tal resposta para a série de perguntas que ele tinha em mente fazer. Mas eis quando lhe falam de outras 2 jovens, porque de facto os fenómenos das mesas se faziam sentir, como eu disse lá atrás, pela Europa, pelos Estados Unidos, um pouco por toda a parte. E falam então de Caroline e de Jolie Baudin, 2 miúdas, uma com 16, outra com 14 anos, que já impressionavam a todos pela capacidade de colocar no papel
mensagens atribuídas a inteligências estranhas, era o que se dizia naquela altura. Então ele, entusiasmado com essa possibilidade de estudar os tais fenómenos, mas também convencido de que, já que não era na casa da dona Pleine Maison, mas que seria com elas, que teria a hipótese de vir a descartar o serem espíritos, ou serem as tais inteligências estranhas, este professor, ainda descrente, começa a interpelar estas duas jovens nas suas habituais sessões familiares. E aí começa então todo o processo. Durante meses e meses de pesquisa, a filtrar e a organizar as mensagens com a ajuda da sua Gabi, da sua esposa Amélie Boudin, o professor convenceu-se finalmente de que a origem de todas aquelas informações recolhidas eram realmente provenientes do invisível. Ou melhor, eram mensagens provenientes dos espíritos. E de espíritos, convém dizer, de todos os níveis. Desde os mais elevados aos levianos, eram de espíritos sublimes, também de espíritos falíveis ou admiráveis, como qualquer mortal, pelo que era preciso ter cuidado com eles, dizia o Hipólito naquela altura. Então, com base no seu método científico, num método que também ele era exaustivo, e para que não houvesse margens para dúvidas, primeiro para ele e depois para os restantes, porque ele também estava interessado, ele decide dar continuidade a esta pesquisa, a todo este trabalho, e inicia aí a segunda fase da sua investigação, que seria desvendar o processo de intercâmbio com o além. Porque Kardec começava a questionar outras coisas, como, por exemplo, como definir estas irmãs Baudin, não é? Encarregadas de mediar estes diálogos entre os vivos e os mortos. Que nome lhes devemos dar a elas? Que nome também haveremos de dar a essa faculdade que permite, parece que só há alguns, a possibilidade de estabelecer diálogo com o além? Destas questões e outras, o certo é que ele iniciou este processo totalmente cético, mas igualmente aberto às novas ideias. Não como muitos que ainda nos dias atuais insistem em fechar os olhos a esta realidade, dizendo que, quando ouvem falar em espíritos, que isso não é coisa para eles, e fugindo logo a 7 pés, como nós vemos. Não é? Então, para ele, finalmente, tudo parecia encaixar-se. Tudo começava a fazer sentido na sua cabeça. Mas havia outros, também naquela época, que consideravam absurdas as suas conclusões. Para resguardar os seus livros didáticos, aqueles que ele já tinha editado, depois de possíveis boicotes do próprio governo, porque convém não esquecer que naquela época a Igreja, que claro já era opositora a este trabalho, não é? Detinha um imenso poder sobre o governo. E então ele, para resguardar o trabalho já anteriormente feito nas outras áreas, adota o pseudónimo de Allan Kardec, depois de saber, por via de uma comunicação mediúnica, que numa existência anterior ele havia sido um druida na Gália, com esse mesmo nome. Um druida. É um sacerdote também. Para melhor entendermos este reconhecimento que hoje nós aqui lhe pretendemos dar, é importante nós repararmos no contexto daquela época. Eu falei-vos da questão da Igreja já ser opositora a estas novas ideias e de exercer realmente uma influência muito séria. Mas também convém lembrar que naquele tempo, por exemplo, só para nós vermos o homem que ele era, não havia luz elétrica. Já se conhecia a eletricidade, mas não havia luz elétrica como hoje temos em toda a parte. Porque as primeiras experimentações só surgiram mais tarde, em 1879. Então ele teve o primeiro contacto com os livros dos espíritos em 1855, naquela sessão. Publicou depois, mais tarde, como eu vos vou dizer, o primeiro livro relacionado com estes fenómenos em 1857, bem antes da era elétrica, da era da luz elétrica, não é? Então dá para nós imaginarmos este homem sem a luz elétrica, apenas à luz das velas, a estudar, a organizar tudo aquilo. E quem teve já a experiência de ter de estudar à luz das velas, não sei se aqui alguém já teve essa experiência, eu já tive também, sabe que é muito difícil persistir.
porque estudar à luz das velas, primeiro, não se vê bem, e segundo, dá logo muito sono. Não é? Dá vontade mesmo de, deixei isso para amanhã, quando houver luz outra vez, quando clarear o dia. Quem sabe disso, sabe que eu tenho razão. Então, não havia luz, e outro aspecto importantíssimo, naquela época também não havia computador. Nós agora já vemos isto como um objeto banal, não é? Um utensílio sem o qual quase passamos. Mas a verdade é que ele não tinha nada disto, não tinha este género de ferramenta. Os primeiros computadores que surgiram, além de enormes, funcionavam por meio de grandes válvulas e só surgiram em 1946. Portanto, ainda faltava muito para ele poder utilizar uma coisinha destas. Então, vejamos, este homem, sem luz, sem a luz elétrica, sem computador, e em pelo menos 2 aninhos de trabalho, conseguiu organizar tudo, obviamente com a ajuda da sua esposa, a Amélie, e editar um livro. Ora, este homem não foi certamente uma pessoa qualquer. Eu, por exemplo, não seria capaz de o fazer e acredito que vocês também se revejam no mesmo que eu digo. Outro aspecto que demonstra bem o quanto ele era um homem muito à frente para a sua época é o tipo de questões que ele elaborou. E até que ele abordou. Porque Kardec questionou de tudo. Inclusivamente fundamentos que até ali eram considerados verdades absolutas. E ele questionou tudo isso. Essa sua coragem, a sua perspicácia, nós podemos senti-la quando lemos as suas questões, porque vemos na maneira como ele coloca a questão, na forma como ele faz a própria pergunta à espiritualidade, que ele tem em si uma grande inteligência e uma grande capacidade de querer descortinar ao máximo aquilo que eram as dúvidas gerais da humanidade. Então, questões como a igualdade de género, a igualdade de raças, revelavam uma grande ousadia da sua parte. Se entendermos que, naquele tempo, ainda existia a escravidão, e ele a fazer aquelas perguntas, e se repararmos que, naquele tempo, também ainda se considerava a mulher um ser inferior e, por isso, sem direitos. E ele vem questionar isso através das suas perguntas. Falamos, portanto, de um homem bastante ciente da importância destas comunicações e do que elas viriam a representar em termos de conhecimentos para a humanidade. Ele sabia o que estava ali a fazer. Falamos de um homem que, além de ser inteligente, além de ser corajoso àquela época, foi também, como nós vemos, perseverante. Um homem que revelava estar totalmente capacitado para uma realização desta envergadura. Então, um homem que enfrentou inúmeras dificuldades por se atrever a estabelecer comunicação com o além. Passou desde as dificuldades financeiras, foi alvo de inúmeras difamações e até teve de sentar-se no banco dos réus. Por todas essas lutas que ele enfrentou, é que nós hoje lhe dedicamos esta homenagem e lhe conferimos este grande mérito, esta distinção. Porque graças ao seu bom senso, nós não podemos esquecer que temos o que aqui temos. Temos estes 5 livros, que nós denominamos como a codificação da doutrina espírita. Temos neles um conjunto variadíssimo de ensinamentos esses que, vejamos bem, ainda se sustentam, ainda se mantêm atuais, dada a fundamentação lógica que os compõe e dado o conteúdo magnífico que transcende qualquer pessoa que leia. É preciso ler para entender aquilo que eu estou a dizer. Então, aspectos da sua biografia, ainda há muitos mais, mas, como eu disse, porque é importante falarmos da sua obra, passamos então agora a ver alguns pormenores de cada um destes livros que ele ajudou a editar. Então, a primeira questão aqui a vermos é de que existe um pouco no meio espírita, e às vezes, se calhar, vocês também já ouviram através de algumas palestras no YouTube, a denominação de espiritismo kardecista.
E atenção que ele não criou nenhum espiritismo kardecista. Todas as suas obras tiveram por detrás de si mesmo um corpo de espíritos para lhe dar suporte na sua tarefa. E esses espíritos, tanto eram espíritos desencarnados, como eram também espíritos encarnados, é o caso da sua esposa e de outros amigos, que o ajudaram desde sempre naquela tarefa, naquele trabalho. Então ele agiu, pela postura que nós vemos nele, como um autêntico missionário, mas não agiu sozinho. Ele mesmo nunca aceitou que a obra fosse considerada da sua autoria. E isso revela da parte dele também um grande caráter e uma grande humildade. Portanto, essa questão de falarmos do espiritismo kardecista, como se houvesse outro género de espiritismo, tem de cair, porque não faz sentido, não tem lógica alguma. O primeiro livro que ele publicou foi o Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, ele veio a público no dia 18 de abril de 1857, e inicialmente com 501 questões. Não sei se sabem, mas no início foram editados 1500 exemplares, lançados ao preço de 3 francos cada um. Esses 1500 livros depressa granjearam muitos adeptos e o livro esgotou rapidamente. As mesas, vistas como mera distração, conquistavam agora, por meio deste livro, o patamar de evidência da manifestação dos espíritos e, portanto, nascia a certeza da imortalidade da alma. E isso era muito importante. Isso originou furor por toda a parte. Despoltou até o levantamento de outras questões, de outras dúvidas. E Kardec começou a receber imensas, aliás, centenas de cartas de leitores de toda a Europa. Para esclarecer, para ele poder apoiar a esses leitores e também aos médiuns que até ali eram perseguidos, Kardec deu início com o lançamento mensal da Revista Espírita, que era uma maneira de ele entrar mais em contacto e de esclarecer as dúvidas daquele público que agora, tanto quanto ele, se lançavam de cabeça, tronco e membros a este mundo que a espiritualidade revelava. E por isso, 2 anos mais tarde, ele relança novamente, ou seja, reedita novamente o Livro dos Espíritos, agora numa versão muito mais completa, com as 1019 perguntas. Para que se saiba, neste livro, nós encontramos respostas para as mais importantes indagações do ser humano. Respostas para perguntas como: o que é Deus? Quem somos nós? Quais as nossas origens? Qual a nossa destinação? Para que fomos criados? E por aí adiante. Tudo o que vos ocorrer encontra-se no Livro dos Espíritos. Na sequência deste primeiro livro, surge depois o Livro dos Médiuns, em 1861. Este livro auxilia a todos na prática mediúnica, ensina ao médium que é ser médium, o que é a mediunidade e como devemos exercê-la com equilíbrio, sem influências inferiores. Portanto, um livro também igualmente importante, não é? De caráter mais científico. Em 1864, chega-nos o terceiro, que é o Evangelho. Nós fazemos questão de iniciar as nossas palestras sempre com ele, para nos harmonizarmos, para nos ligarmos mais com Deus, com a espiritualidade superior. É por isso que o fazemos. E esta obra, de cunho essencialmente moral, vem clarificar os ensinamentos de Jesus, porque convém lembrar, o Espiritismo tem como fundamento o cristianismo. Há pessoas que associam o Espiritismo, sei lá, a uma coisa diabólica, mas não, o Espiritismo tem como fundamento o cristianismo, não podemos esquecer. Então, neste livro, por exemplo, nós percebemos, isto é só um exemplo, que a felicidade e a infelicidade futura dependem da nossa evolução moral e, agora eu digo, se é isso que você procura, se é isso que vocês aqui também procuram, pois então ficam a saber que é neste livro que encontraremos esse roteiro para que, no lugar da infelicidade, nós possamos encontrar a felicidade.
porque aqui se fala da moral, não é? Em quarto lugar, nasce o livro O Céu e o Inferno. E este livro veio dividido em duas partes. Portanto, este livro começa com uma análise brilhante sobre os conceitos de céu, de inferno e de justiça divina, e depois, na segunda parte, revela-nos alguns depoimentos de diversas categorias de espíritos. E eu digo de diversas categorias porque eles assim foram associados, ou seja, distribuídos por categorias de acordo com as suas escolhas, não é, em vida. O último, mas não menos importante, que nós falamos muito poucas vezes dele aqui, é verdade, é o livro A Gênese, que foi depois editado em 1868, e este não se encontra dividido em duas partes, mas em três. Portanto, numa delas nós inteiramos já acerca da formação da Terra e dos Espíritos, depois numa outra nós obtemos esclarecimentos acerca da forma como se processam as energias ou os fluidos. Nós às vezes falamos aqui em energias boas e energias menos boas, mas na verdade as energias nem são boas nem menos boas, as energias são sempre neutras, nós é que fazemos delas, ou as transformamos em negativas ou em mais positivas, conforme o peso que lhes transportamos, não é? Com que as carregamos. E este livro finaliza com o tema dos milagres e das predições do Cristo, finaliza também com uma espécie de imagem da nova humanidade que virá no período da regeneração, uma humanidade mais esclarecida, mais moralizada, que todos nós aguardamos que seja para breve. Então, uma vez que a sua obra assenta na base da nossa transformação moral, porque dá para ver que nestes 5 livros nós encontramos de um tudo, nós espíritas reconhecemos o valor deste homem, o valor da codificação, e vemos que o seu trabalho foi grandioso, foi valiosíssimo, porque contém as bases de desenvolvimento para todos os campos da humanidade. Entretanto, convém dizer ainda que não pensemos que só porque eu fiz esta palestra aqui, eu vos elucidei um bocadinho com relação ao homem e sobretudo aqui à codificação, que é suficiente, porque não é. Saber um bocadinho da vida de Kardec, conhecer um bocadinho do que diz cada um dos livros, não é saber tudo sobre ele. Não é conhecer verdadeiramente o que defende o Espiritismo. E por isso eu convido-vos a conhecer as obras que o Kardec ajudou a reunir, e nós temos-las à nossa disposição, aqui na Associação, seja para leitura, seja inclusivamente para venda. Bastante para isso vir ter connosco ou entrar em contacto connosco, caso alguém nos esteja a ver mais à distância. Então tomemos coragem e aproveitemos, porque nós sabemos que aquilo que não se lê, aquilo que não se sabe, só nos dificulta depois de termos de fazer, não é? Quem não lê, mais difícil achará o ter de fazer. Então não basta, como nós vemos, pelo que o Espiritismo nos diz tantas vezes, sermos meninos educados, sermos pacíficos, sermos caridosos de vez em quando, para pensarmos que já vamos ter direito a um lugarzinho lá na colónia do nosso lar. Ainda estamos longe desse percurso. E Emmanuel deixa-nos bem claro, no seu livro O Consolador, que são 2 as asas necessárias para o nosso adiantamento, São as asas da sabedoria, as asas do amor. O próprio Evangelho, no capítulo 6, menciona isso. Amai-vos e instruí-vos. Ou seja, é necessário nós aprendermos a amar, mas, logo em segundo lugar, o que é que vem? A necessidade da instrução, de conhecermos o modo de funcionamento de nós próprios enquanto espíritos e deste universo no qual estamos inseridos. Há, portanto, que conhecer, que estudar e que vivenciar Kardec, porque não basta apenas ler e conhecer. O Pedro dizia no Evangelho muito bem, também convidando-nos a esse lado, é necessário praticarmos. Então, que hoje, depois desta pequena introdução à vida deste homem,
conhecido por todos nós como Allan Kardec, que encontremos essa vontade de conhecer mais, de ler mais, de analisar efetivamente o que é que aqui nós dizemos. Porque é muito fácil para todos nós, e até para quem nos ouve à distância, ainda mais fácil fica apontar o dedo, seja o que for, ao Espiritismo. Mas quantos não falam do Espiritismo sem sequer saber o que é o Espiritismo? Kardec também pensou nisso. Uma das suas obras é precisamente o que é o Espiritismo. Criou essas publicações, no início eram pequenas publicações, que depois mais tarde se transformaram num livro, precisamente para deixar bem claro o que era tudo isto, não é? O que era toda esta ciência, toda esta filosofia de vida. E sabemos, há quem possa também dizer assim, mas porquê também a necessidade dos centros espíritas? Dava quase já para outra palestra, não é? Mas Kardec também reconheceu a importância de um centro de estudos. Por isso mesmo ele fundou a primeira sociedade de estudos espíritas em Paris, e foi precisamente com esse intuito de fazer daquele lugar um lugar de estudo e não de propaganda para os fenómenos da espiritualidade, que se faziam sentir um bocadinho por toda a parte, sem regras, sem modo de funcionamento, com frivolidade, ou seja, sem objetivos morais nenhuns, não é? Então eu encerro assim este nosso momento, aguardando-vos na próxima semana, com perguntas relacionadas sobre a codificação de preferência. Desejo a todos que Deus vos fortaleça e também a mim, nos encoraje a continuarmos neste esclarecimento e na nossa melhoria espiritual, por meio desta magnífica boa nova que nós damos o nome de Espiritismo.